Olá, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar, com notícias da cidade e do Legislativo natalense. Confira agora os principais destaques desta edição. Vereadores derrubam veto do prefeito ao projeto de lei do vereador Ubaldo Fernandes. Projeto prevê inclusão do fator RH em certidões de nascimento. Campanha nacional de multivacinação segue até o dia 22 de setembro. Público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos. A Câmara Municipal realiza palestras sobre saúde do homem. Multirão de execução fiscal realiza mais de 3.500 conciliações em 3 dias de atendimento. Essa é uma oportunidade dos contribuintes inadimplentes ficarem quites com o fisco municipal. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Vereadores derrubam em plenário o veto do Poder Executivo a um projeto do vereador Ubaldo Fernandes. Esse foi um dos destaques da sessão ordinária desta quarta-feira. O vídeo monitoramento da STTU para flagrar motoristas infratores voltou a ser tema de pronunciamento dos vereadores durante o pequeno expediente da sessão ordinária. Desta vez, os parlamentares repercutiram uma visita realizada à central na manhã desta quarta-feira. Para os vereadores, a visita foi esclarecedora. Ontem, aqui no plenário, nós começamos a debater. E eu, como funcionário da STTU, trabalhando de 6 da noite até meia-noite, havia que não havia muito fundamento esses questionamentos do próprio vereador. E eu sugeri que a Câmara Municipal formasse uma equipe, uma comissão, para ir lá na STTU logo, conhecer a metodologia, como funciona esse novo método de fiscalização. Então, presente teve 9 vereadores, conheceu a metodologia, os técnicos explicaram tudo, e aí teve alguns vereadores que tinham muita dúvida e saíram lá de uma forma convincente das explicações. Fui lá pessoalmente conferir, porque eu tinha lido aí num dos blogs aí da local que havia invasão de privacidade. E o interior do meu carro é uma propriedade minha, é uma propriedade peculiar minha e do proprietário. E eu quis realmente tirar essas dúvidas. E quando cheguei lá vi que não é nada disso não. Não há essa invasão de privacidade. Há realmente uma câmera muito potente que vai buscar com mais de 500 metros, talvez mais de 500 metros de distância, e que dá para ver nitidamente a placa do carro, quem está dirigindo, se está com cinto, se está com o celular no ouvido, se não está. Isso realmente dá para ver se está com o cinto atrás, do banco traseiro, isso dá para ver. Agora, realmente, a parte inferior do automóvel não dá para ver, não. Eu fui analisar as multas, porque foram 300 e tantas multas nesse final de semana. Foram 73 multas. Por celular, usando ao dirigir, 1. Cinto de segurança, falta de cinto de segurança, 3. Estacionamento em calçada, 30. Estacionamento em local proibido, 18. Contramão, umas 15. Então, assim, quando a gente foi observar, é por infração mesmo por parte da população. Ah, você está contra a população. A minha intenção não é essa. A minha intenção é expor a verdade. Então, assim, para mim foi muito esclarecedor. Eu fui no setor de infrações, perguntei se eu receber uma infração, eu tenho como requerer a foto da minha infração ou a filmagem? Eles disseram que não. Isso me deixou preocupada. Só que eles não são obrigados por lei a mostrar, porque eles têm fé pública. Quem está ali são os guardas municipais que estão agindo por trás das câmeras. Isso me deixou um pouquinho preocupada. Eu até conversei com o Haroldo que a gente poderia debater mais isso. Essas câmeras, elas vêm com 2 intuitos. Elas não vêm com o intuito de multar. Só sofre multa quem transgride regra.
A gente tem que partir desse pressuposto. Se eu estou fazendo o que é correto, eu não vou ser multado. Então, quem faz as coisas direito, quem segue as regras, anda na sua faixa, com um cinto, sem usar celular, não será multado. Outro tabu que estão dizendo é que as câmeras elas vão e tiram toda a sua privacidade do carro. Não é a mesma câmera que existe hoje, aquela câmera que fotografa na frente, que você recebe a multa com a taxa, é a mesma câmera, não existe nenhum equipamento novo e última geração que adentra as imagens do carro. Então, eu acho que é importante nesse momento a gente aguardar os resultados, né? Porque o intuito da Prefeitura não é multar. Nós queremos é diminuir os índices alarmantes de acidentes. Com a abertura da ordem do dia, a primeira matéria apreciada foi um veto do Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Ubaldo Fernandes, do PMDB. O projeto dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo de fator RH nos documentos expedidos nas maternidades. A aplicação do veto foi criticada pelos parlamentares, que decidiram, à unanimidade, derrubar o posicionamento do Poder Executivo. As crianças, ao nascerem na cidade do Natal, os hospitais será obrigatório colocar o tipo sanguíneo e o fator RH, tanto nas carteiras de vacinação, como também nas carteiras estudantis e nas certidões de nascimento. É um projeto importante, porque isso assegura, de uma forma preventiva, os direitos dessas pessoas. Às vezes acontecem acidentes em Natal, às vezes pessoas com 20, 30 anos e não sabem o seu fator RH, não sabem o tipo sanguíneo, e isso tem trazido assim, prejuízo ao cidadão natalense. Salva vidas, é uma coisa importante, fator RH. O custo, se houver, é baixíssimo, né, porque vai ser impresso, claro que tem o custo dos exames, mas é uma questão de vidas que serão salvas, vidas que terão menos sequelas. Isso, o custo lá na frente, com a economia na questão da saúde, é muito maior. Então é uma questão até de prevenção. O entendimento da Procuradoria, que muitas vezes é acompanhado pelo prefeito, é que invade competências. O nosso entendimento, né, inclusive foi o posicionamento da CCJ, é que não invade. Então, dessa forma, nós derrubamos o veto. Outra matéria aprovada na sessão ordinária desta quarta-feira é de autoria do vereador Haroldo Alves. O projeto de lei institui o Programa de Impressão Sustentável no âmbito da administração direta e indireta do município de Natal. A campanha de multivacinação, que segue até o dia 22, quer reduzir o número de crianças e adolescentes não vacinados, além de atualizar carteiras de vacinação. Nos postos de saúde, a procura tem sido tranquila. O dia D está marcado para o próximo sábado. A dona de casa, Rafaela Dantas, aproveitou a campanha de multivacinação iniciada na última segunda-feira e não deixou para a última hora a vacinação dos 2 filhos, Murilo, de 2 meses, e Laura, de 3 anos. Ela atualizou a carteira das crianças e ressaltou a importância da ação, cujo dia D ocorre no próximo sábado, 16. É importante porque a gente acaba esquecendo, né, quando vai ter as vacinas, e é bom trazer. Eu trouxe ela, não sabia se tinha alguma em falta, aí eu trouxe, ela estava tudo certinho, é bom que ela já avisou que só com 4 anos agora, né? Mas aí Murilo vai precisar. Murilo quase todo mês, o bichinho. Então vai aproveitar a campanha para vacinar ele também. Isso, é. Só neste posto do município, a expectativa é atender 1.000 pessoas no próximo sábado. Elas devem comparecer às unidades de saúde munidas de documentos específicos. O cartão SUS ou CPF, porque nosso sistema agora é informatizado. E se não... E a carteira de vacina? A campanha teve início no último 11 de setembro e vai até o dia 22. Visa aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Ao todo, 12 vacinas serão oferecidas, entre elas a contra a hepatite A e B, HPV e a antitetânica. A saúde do homem foi tema de uma palestra realizada na tarde desta quarta-feira, voltada para servidores da Câmara Municipal. A iniciativa foi da Escola do Legislativo. Andropausa, câncer de próstata, câncer de pênis, disfunção erétil, tabagismo e sedentarismo. Esses foram alguns temas abordados na palestra realizada pela médica e vereadora Carla Dixon, que teve como foco a saúde do homem.
Eu preparei uma aula que pudesse abordar o máximo possível de alterações e de dúvidas que eu sei que eles têm vergonha de perguntar. Então, o que eu falei? Sobre andropausa, que é a menopausa masculina, varicocele, que é uma das causas de infertilidade masculina. Falei sobre o câncer de próstata, o câncer de pênis e a questão do HPV. Hoje em dia tem vacinação para meninos contra o HPV, gratuitamente na nossa rede básica. Eu falei sobre disfunção erétil, ejaculação precoce, que eu sei que são coisas do universo masculino que atrapalham os relacionamentos sexuais, o casamento, e geralmente eles têm vergonha de perguntar. Apesar da palestra ser voltada para os homens, a maioria do público era de mulheres. A plateia hoje retratou o que a gente vê no dia a dia das unidades básicas de saúde. A plateia hoje era prioritariamente feminina. Os homens, que era o foco dessa palestra, e eu sabia que isso ia acontecer, pouquíssimos. E a gente observou que isso é medo. A primeira frase que eu escutei quando eu subi aqui, eu disse, vou nada, que a senhora vai ficar arranjando doença para mim. Eles têm medo de estarem doentes porque isso fere a condição de Superman que eles têm, de super-homem que eles têm. Mas os homens que vieram aproveitaram a oportunidade para tirar dúvidas e quebrar tabus acerca da própria saúde. São orientações muito importantes para nós homens, que na verdade existe muito tabu, muito medo, muito preconceito em relação ao cuidado do homem, ele próprio buscar o cuidado para principalmente esses pontos que foram abrangidos, né, assim, tocados, né, que é a questão do câncer de próstata, o câncer de pênis, questões de infertilidade, essas questões todas, né, que nós homens precisamos realmente estar atentos a isso, principalmente a partir de uma certa idade, exige esse cuidado e essa preocupação. Vou tentar, sim, colocar em prática. Eu estava ouvindo e pensando em como melhorar a questão da preocupação com a diabetes, porque nós sabemos que hoje é uma doença que vem crescendo a incidência. Ela falou também da higiene íntima, isso é importante e eu me senti muito esclarecido, foi muito bom. As mulheres também gostaram de acompanhar as orientações. A Aparecida disse que vai conversar com o marido em casa. Vou falar para ele que de tudo, né? Que algumas coisas a gente já sabe porque pesquisa, tem umas coisas muito interessantes que ele vai querer saber e eu vou sim passar para ele. Muito bom mesmo, porque assim eu nem imaginei. E ela fala de uma maneira que todo mundo entende. Desde segunda-feira, a Prefeitura de Natal e o Tribunal de Justiça do Estado estão engajados no mutirão de execução fiscal municipal. Nesses 3 dias de atendimento, já foram realizadas mais de 3.500 conciliações. 8 milhões de reais já foram negociados até o momento. O mutirão de atendimentos foi montado no Centro Municipal de Referência em Educação Aloísio Alves, o CEMURE, no bairro de Cidade da Esperança, para conciliação e resolução de dívidas com a Prefeitura de Natal, como IPTU, ISS, taxa de lixo, taxa ambiental, por exemplo. Existe sim muitos devedores, né? E nós esperamos assim melhorar a arrecadação do município. Foram emitidas 50 mil cartas como esta do seu Ricardo Moraes. Ele tinha certeza que estava em dia com o fisco, mas foi surpreendido com um documento. Sem saber o motivo da convocação, ele teve que reservar um tempinho hoje para vir ao CEMURE. Eu não sei o que é que eu estou devendo para a Prefeitura, porque a única coisa que a gente faz é pagar, pagar e pagar. De repente veio essa carta e não tem dizendo o número do processo, a que se refere, se é imóvel. Além dos processos administrativos, outros 1.500 processos judiciais estão sendo negociados no mutirão. Estes encontros de conciliação são agendados com dia e hora marcados com antecedência. Quando a parte que tem um processo judicial chega ao mutirão, nós tiramos o espelho do débito e é feita a proposta de acordo. A parte poderá quitar esse débito com 90% de desconto na multa e nos juros e facilitado, né? Facilitado esse pagamento. Os potiguares têm até esta sexta-feira para comparecer ao CEMURE e negociar as dívidas. O prazo curto foi motivo de reclamação. Quem é que não quer pagar? Ninguém quer ser executado. Porém, eu acho que é um prazo muito curto. A própria Justiça tem que rever esse prazo, esticar mais esse prazo, 1 mês, 2 meses, para poder a população se programar
e fazer uma negociação aqui. Como nós sabemos que realmente a gente faz uma estimativa de pelo menos 10% dessas pessoas venham, né? Esperamos mais, mas estamos vendo, se fosse o caso, esperávamos que fosse até maior a demanda para que fosse prorrogado. A Semana Nacional de Trânsito acontece entre os dias 18 e 25 deste mês. As atividades e ações educacionais serão desenvolvidas para alertar condutores, ciclistas e passageiros e pedestres sobre a participação de cada um na construção de um trânsito seguro e mais humano. A abertura vai acontecer na próxima segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, no Natal Shopping. No local haverá uma exposição de viaturas e equipamentos de fiscalização do trânsito, além de jogos interativos e distribuição de material educativo. A programação completa está disponível no site do Denatran, denatran.rn.gov.br. Saiu a lista de candidatos aptos a prosseguir na seleção para agente penitenciário. Saiba os detalhes com a repórter Simone Silva. A relação dos candidatos aprovados no concurso para agente penitenciário nível 1 já está disponível no site do IDECAM, o www.idecam.org.br. O certame vai incorporar 571 candidatos à Secretaria de Justiça e Cidadania, responsável pelo sistema prisional. Eles ainda vão passar por uma formação específica na Escola Penitenciária do Rio Grande do Norte. Simone Silva para o Câmara Repórter. E para quem aprecia a arte, foram abertas ao público nesta quarta-feira 4 exposições de artistas visuais nordestinos. As mostras Luz, de Ricardo Bahia, Simplesmente Rosa, de Rosa MC, Arte e Fé e Devoção, de Damião Sobrinho e Múltiplas Visões, de Alain, podem ser vistas na Pinacoteca Potiguar, localizada na Praça 7 de Setembro. O horário de visitação é de terça a domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Neste sábado, os ganhadores do sorteio do Liquida Natal 2017 serão conhecidos. O presidente da CDL Natal falou sobre o assunto. O sorteio vai ser transmitido para dar credibilidade, ou seja, as pessoas vão poder acompanhar ao vivo pela TV Ponta Negra, sábado às 12h30, o sorteio transmitido. Então, dessa forma, a própria população vai poder participar do sorteio e, quem sabe, ler ao vivo se vai levar um dos prêmios do Liquida Natal. A gente facilitou muito a vida da população através do aplicativo de troca, né? Então muitas pessoas usaram o aplicativo para mandar suas notas fiscais e vão estar concorrendo ao sorteio. O Câmara Repórter, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Na volta, você confere uma entrevista com o vereador Kleber Fernandes, do PDT. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia.
Estamos de volta com o Câmara Repórter, segunda edição, hoje recebendo em nosso estúdio o vereador Kleber Fernandes, do PDT. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Túlio, é um prazer estar aqui com vocês. Na segunda-feira, a Comissão de Justiça elegeu um novo presidente, o senhor foi eleito pelos integrantes após o afastamento do vereador Aldo Clemente. Quais são as metas e planos do senhor à frente desta comissão? Olha, nós fomos eleitos, com muita honra e satisfação de presidir a comissão mais importante desta Casa Legislativa, que é a Comissão de Justiça. Obrigatoriamente, todos os projetos de lei que tramitam na Casa têm que passar pelo crivo desta comissão, que é composta por 7 membros, e a nossa intenção é de manter um ritmo de celeridade, uma atuação com bastante dinamismo, para que nós tenhamos sempre a pauta zerada, de todos os projetos que estejam tramitando no âmbito desta comissão, dar celeridade, transparência, e manter sempre o nível elevado dos debates. A grande maioria, acredito que 90% dos membros são bacharéis em Direito ou advogados, então pessoas que têm uma formação jurídica, porque nesta comissão nós analisamos estritamente os aspectos legais, constitucionais e regimentais dos projetos que estão tramitando na mesma. Que já facilita, por os membros vários possuírem o curso de Direito. Perfeito, essa formação na área jurídica facilita, porque é uma comissão que não entra tanto no mérito da matéria que está sendo apreciada, Essa questão do mérito é discutida no âmbito das outras comissões, transporte, educação, saúde, mas na Comissão de Justiça nós nos apegamos exclusivamente às questões do âmbito legal, constitucional e regimental. Apesar dessa análise feita pela comissão, nós observamos alguns vetos do Executivo alegando justamente a inconstitucionalidade. Por que acontece com uma certa frequência até? Muitas vezes é uma questão de entendimento, de interpretação por parte da Procuradoria-Geral do município, que é quem apresenta as razões do veto e submete ao chefe do Poder Executivo, no sentido de que há alguns projetos de lei que, no entendimento da Procuradoria, seriam de responsabilidade ou de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, ou seja, a iniciativa não poderia partir do Legislativo, como, por exemplo, um projeto que trate de questões de ordem tributária, uma questão de competência exclusiva do Executivo. Então, como nós tivemos recentemente a apreciação, inclusive foi mantido o veto do prefeito com relação à declaração de um patrimônio público imaterial do Teatro Sandoval Vanderlei, porque, na verdade, o patrimônio público imaterial, para ver o seu reconhecimento, a sua caracterização, há uma lei municipal que obriga que se passe pelo crivo do Conselho Municipal de Cultura, o que não aconteceu. Então, em sendo descumprido esse rito, já é um motivo para o veto. Então, às vezes, umas questões de interpretação e outras vezes alguma falha, ou a inobservância de algum requisito legal, formal, que possa inviabilizar a sanção desse projeto. O senhor deu entrada a um projeto de lei que prevê que a STTU não multe os condutores que ultrapassem o semáforo vermelho após a meia-noite. O que motivou o senhor a apresentar esse projeto? Olha, Túlio, nós sabemos, principalmente, que Natal hoje é uma cidade que desponta no ranking das cidades mais violentas do Brasil. E durante a noite é óbvio que o movimento de trânsito é bastante reduzido e, consequentemente, os condutores, os motoristas ficam muito vulneráveis, parados num semáforo, meia-noite, 1h da manhã, às vezes voltando do aeroporto, naquele caminho de São Gonçalo pela Zona Norte, na Bernardo Vieira. Então, realmente, é um risco para esses condutores que ficam ali sujeitos a um assalto, e muitos deles têm aquela preocupação: vou avançar o sinal, posso receber uma multa, então às vezes ficam ali se arriscando. Então, com a aprovação desse nosso projeto de lei, que na verdade prevê das 23 até às 5h da manhã, a inaplicabilidade das multas, vai dar mais tranquilidade, mais segurança, e o projeto também teve a preocupação
de observar que o limite máximo da velocidade é de apenas 30 km, ou seja, ele vai poder avançar o sinal vermelho, mas desde que numa velocidade reduzida, com apenas 30 km, observando se não vem nenhum carro, né, para evitar também isso. Ele não pode avançar com 80, 100 km por hora. A partir das 23 horas. A partir das 23 horas. Aqui na Câmara Municipal, o senhor preside a Comissão de Defesa do Consumidor e, à frente dessa comissão, já comandou algumas fiscalizações a bancos, farmácias. Gostaria de saber do senhor, nessas vistorias, quais são as principais irregularidades encontradas? Olha, Túlio, ainda apesar de nós termos um Código de Defesa do Consumidor que acabou de completar 27 anos no dia 11 de setembro, ainda há muita falta de informação, de capacitação e de treinamento por parte das empresas aos seus gerentes, aos seus vendedores, né? E muitas vezes incorrem em infrações justamente por essa falta de informação. A questão da precificação, não é, das informações claras, precisas, ostensivas, com relação a preço, forma de pagamento, taxa de juros mensal, taxa de juros anual, custo efetivo total do produto, disparidade entre o tamanho das fontes de letras, né? Às vezes ele bota ali o valor da parcela, não é? Quantas vezes você pode parcelar, e o custo efetivo total do produto pequenininho, e aí você termina não observando que em parcelando num número maior de vezes, você termina pagando 2 vezes o valor daquele produto, porque os juros ali embutidos são muito altos, principalmente num crediário e tal. Então, essas questões, né, às vezes uma empresa que tem o cartão da própria loja, ele oferece uma condição diferenciada, numa quantidade maior de vezes, e às vezes essa informação não fica clara para o consumidor quanto aos outros cartões. Então ele diz no cartão da loja em até 18 vezes, em outros cartões 6 vezes. Mas isso não fica claro e faz com que o consumidor seja submetido a um constrangimento. Na hora de pagar, ele não tem o cartão da loja e aí acha que pode fazer em até 18 vezes. Pode ir em mais vezes. E aí não pode, termina sendo obrigado a fazer o cartão da loja, que nem sempre ele consegue a aprovação desse crédito. Então, essas questões de precificação, forma de pagamento, ausência de valores, descumprimento da oferta, produtos que não são entregues no prazo, geralmente camas, geladeiras, esses produtos maiores, né, que a empresa fica de deixar na casa do consumidor, não cumpre o prazo, porque muitas dessas empresas hoje, sobretudo de eletrodomésticos, elas não têm estoque em Natal, né? Existe um trabalho de logística com distribuição feita por outros estados e termina atrasando essa entrega, o consumidor se chateando. Então, muitas dessas questões foram observadas, né? Nos supermercados, por exemplo, nós encontramos produtos vencidos, né? Produtos com diferença entre o preço que está na gôndola e o preço que está sendo cobrado no caixa. E aí, diante dessas irregularidades observadas, o PROCON acompanha vocês nessa fiscalização? Nós sempre convidamos e o PROCON sempre atendeu os nossos convites, né? Tanto o PROCON municipal quanto o PROCON do Legislativo. Inclusive na última fiscalização que fizemos, que foi nas farmácias, levamos até o Conselho Regional de Farmácia, né, para observar se existia um profissional farmacêutico habilitado, né, credenciado, registrado. Então, essa parceria com essas instituições tem dado um dinamismo e tem feito com que a Comissão de Defesa do Consumidor não se restrinja somente aos muros da Câmara Municipal, né? Que possa também cumprir um papel itinerante, próximo da sociedade, fiscalizando e averiguando o cumprimento das leis municipais, identificando se há necessidade de revogação de umas ou de ampliação de outras, de criação de novos projetos de lei em decorrência da prática que estamos ali vendo. Então, acho importante e fortalece o trabalho da comissão, né? E, de uma certa forma, o consumidor sai ganhando com isso. Ainda na área das relações de consumo, o senhor é autor de uma lei que trata dessas relações de consumo com relação ao estacionamento, né? Em shoppings, por exemplo. Essa lei ela está em pleno vigor, o senhor tem acompanhado o cumprimento dela? Detalhe para a gente um pouco. Nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, e já foi sancionada, inclusive, pelo prefeito de Natal, a lei que obriga os estacionamentos de Natal a fixarem placas, informando que são responsáveis por eventuais danos ou furtos ocorridos aos veículos no âmbito desses estacionamentos e que o consumidor não é obrigado a pagar nenhum tipo de multa pela perda do ticket. Então, são situações que eram comuns de acontecer na cidade, inclusive de informações equivocadas. Muitos estacionamentos estavam colocando placas dizendo que não se responsabilizavam, quando, na verdade, o próprio Código de Defesa do Consumidor
e o Superior Tribunal de Justiça, através da súmula de número 130, que é uma súmula vinculante que tem efeito em nível nacional, repercussão nacional, já reconhecem essa responsabilidade dos estacionamentos. Então, essa lei teve um período de adaptação de 60 dias, que acabará no próximo dia 16 deste mês e, consequentemente, passará a dar mais segurança aos consumidores e o direito dessa informação. Inclusive, já 2 grandes shoppings da cidade já estão adequados, já estão com as placas, já estão informando ao consumidor acerca desse direito. Há também um projeto de lei de autoria do senhor que trata de salva-vidas em clubes e associações para garantir a segurança de quem frequenta esses locais? É verdade, Túlio. Nós sabemos que, inclusive, na cidade do Natal já houve casos de óbito de crianças, né, em piscinas de clubes, e a ausência do profissional habilitado, salva-vidas, tem contribuído para esse tipo de situação. Porque não só para um caso de afogamento, mas o salva-vidas ele está ali orientando, ele está ali observando se aquela criança está numa área mais funda, numa brincadeira com outras crianças, um acidente ou uma criança começou a engolir água, escorregou na borda da piscina, bateu com a cabeça e às vezes os pais estão ali entretidos com outras situações e terminam não observando, né, a brincadeira dos filhos e termina acontecendo um acidente e daqui que chegue uma ambulância do SAMU, né, é preciso que esses primeiros socorros sejam prestados por alguém habilitado. Então, pode ser fatal esse tempo de espera, né? Então, esse projeto garante a presença do salva-vidas, fazendo com que, além do trabalho de prevenção, de orientação, de educação, também o trabalho dos primeiros socorros, né, que são fundamentais para a garantia da vida dessa pessoa. Ok, obrigado, vereador Kleber Fernandes, pela entrevista. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo natalense você confere ao longo de nossa programação.